Narrativas, o podcast da Carambaia. O espaço dedicado à literatura nos grandes meios de comunicação brasileiros está cada vez mais reduzido. Os principais jornais e revistas diminuíram suas páginas dedicadas a resenhas e entrevistas. Rádio e TV dedicam pouco tempo a livros, destacam apenas um ou outro autor best-seller ou oba-oba em torno de eventos como bienais e Flip. As poucas revistas literárias têm um público bastante limitado ou se concentram nos meios acadêmicos. Quem acabou ocupando esse espaço de interessados por debates sobre livros foi a internet. No início foram os blogs, posteriormente as redes sociais e hoje canais de vídeos no YouTube chegam a ter centenas de milhares de seguidores. Isso sem contarmos os podcasts literários que ainda estão engatinhando no Brasil. Para falar mais sobre essa nova disposição de conteúdos literários, sobre crítica e cobertura jornalística de eventos ligados ao livro, vamos conversar aqui no estúdio da Central 3 com Mariana Mendes, editora do canal Bondelê, que faz pós-graduação em literatura brasileira na USP. Manuel da Costa Pinto, jornalista e crítico literário, autor de Paisagens Interiores e Outros Ensaios e Literatura Brasileira Hoje. Manuel foi também editor e criador da revista Cult, colunista da Folha de São Paulo, curador da Flip e da programação literária da Feira do Livro de Frankfurt de 2013. Atualmente é apresentador do programa Arte 1 Contexto no canal Arte 1. Raquel Kozer é jornalista e editora de livros. Atualmente é diretora editorial da HarperCollins Brasil. Trabalhou por 17 anos como jornalista na Folha de São Paulo e no Estadão, onde cobriu literatura e mercado editorial. Foi editora também na Planeta e na Intrínseca. Conversamos também com Yuri Awanati, jornalista com passagem pela Gazeta do Povo, que criou, em 2010, o Livrada, blog de resenha de livros que passou a ser canal no YouTube em 2014. Ele não pôde participar aqui da gravação, mas respondeu algumas perguntas que enviamos a ele. E vamos reproduzir aqui. Eu sou a Graziela Betting, tenho aqui do meu lado o Fabiano Cury. Nós somos editores da Carambaia e este é mais um episódio de Narrativas. Queria começar com uma pergunta para Raquel aqui. Raquel, uma vez que não existe, que a gente não pode dizer que existe uma queda significativa do consumo de livros, mas a gente pode dizer que o espaço para se falar de leitura nos meios de comunicação mais convencionais ele diminui cada vez mais. Isso é sinal de que o leitor de livros não se interessa por notícias sobre livros? Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Então, é engraçado que essa questão sua tem a ver com o fato de eu ter deixado o jornalismo e ter passado para o mercado editorial, que talvez já seja a resposta em si. Quando eu comecei no jornalismo cultural, quando eu comecei especificamente em cobrir livros, eu tinha essa imagem, eu tinha essa paixão pela ideia de fazer reportagens, entrevistar autores e tal. E ao longo do tempo em que eu fiquei cobrindo livros especificamente, eu cobri durante uns 8 anos. Eu sentia, e para mim foi muito forte, eu sentia que eu estava alcançando cada vez menos pessoas, assim, eu sentia menos respostas. Isso me chamou muita atenção. E foi exatamente, eu acho que ali lá por 2012, 2013, que começaram já tinham os blogs de livros, e eu comecei a sentir uma resposta muito grande desses blogs. E eu senti que eles mais ativamente tratando do tema, assim. Eu posso dizer assim, eu sou como leitora, né? Curiosamente, eu me interesso, quando eu leio o jornal, isso talvez não seja uma notícia muito boa, mas eu me interesso muito mais por ler sobre política, sobre hard news, sobre opinião, colunistas, acho que livros, talvez o espaço grande de livros hoje ainda seja dentro da opinião, de uma análise, de uma coisa maior. E eu acho que existe alcance quando a pessoa que escreve sobre livros consegue fazer uma grande narrativa. Sabe, fazer uma história. Foi uma coisa quando a Ilustríssima surgiu. Na Folha eles tentaram fazer muito isso. Não só contar a história de um livro, mas
passar para o papel uma entrevista sobre autor, mas juntar vários livros que tivessem a ver e fazer criar uma matéria sobre um livro. Um conteúdo mais amplo, para a gente pensar mais em termos de tendência, de um autor que de repente você está lendo sobre um e vem um outro autor que você não imaginaria, do que especificamente uma resenha sobre um livro. Manuel, eu queria te ouvir também sobre isso, que eu acho que a tua trajetória já... Bom, obrigado pelo convite. Olá a todos aqui presentes no estúdio do Narrativas. É um prazer falar com vocês. Eu acho que tem vários aspectos aí dessa questão. Eu acho que o principal é uma certa falta de presença da literatura e do livro vamos dizer assim, no tecido social. Acho que isso é muito importante, né? A crítica literária que se exercia nos principais suplementos, cadernos literários dos jornais, e hoje praticamente desapareceu, e que migrou em grande parte para blogs e até outros suportes como YouTube, ou, enfim, diferentes maneiras de discutir o livro. A crítica literária sempre teve uma função de uma espécie de mediação para fazer da inteligibilidade, localizar o livro dentro de um contexto, situar o leitor assim, sobre a importância ou não daquele livro que havia sido publicado. E o fato de que isso não exista mais, ou esteja em declínio, essa atividade de alguém que situa o leitor em relação a uma nova publicação, um novo livro, um novo romance, um livro de poesia, ou um acontecimento literário, né, uma premiação internacional de um autor, seja brasileiro ou não. Quer dizer, o fato de não haver isso mais é bastante indicativo de uma certa falta ou um certo declínio também da presença do livro, da dimensão problematizante que a literatura sempre teve em relação à realidade, né? Os leitores se transformaram em consumidores. Quando o leitor se transforma num consumidor, a crítica literária perde um pouco sua função, porque a crítica literária não está preocupada em vender livro, nem divulgar livro, nem ela está interessada em compreender o fenômeno. Então eu acho que assim, só para nessa primeira resposta, eu acho que um certo declínio da crítica literária em termos de presença pública é decorrente do próprio declínio da presença da literatura no tecido social, no imaginário das pessoas, na sua importância relativa, simbólica na sociedade. Mariana, eu queria... na verdade, eu quero fazer duas perguntas para você, eu vou emendá-las. Você é formado em letras, você trabalhou por muito tempo, quase 2 décadas, na Companhia das Letras, uma das maiores editoras do Brasil, e depois você criou o Bondelê. Então, a primeira pergunta é a mais óbvia, que é um canal que você apresenta resenhas, entrevistas com escritoras. A primeira pergunta, que é a mais óbvia, assim, o que te levou a criar o canal? E a segunda, que eu acho que para a gente elaborar um pouquinho mais, seria o que você sente, comparando com o tempo que você trabalhou na editora, da resposta do público, essa dinâmica da resposta do público. Porque a gente, quando estava preparando aqui o roteiro do programa, estava discutindo isso, que enquanto que um crítico literário, por exemplo, ele tem muitas vezes um trabalho relativamente solitário, no qual ele recebe poucas respostas àquilo lá, críticas ao trabalho dele, a gente percebe que nas redes sociais a coisa é instantânea, então as pessoas já na hora criticam, elogiam, discutem, debatem. Então eu também queria que você falasse um pouquinho dessa dinâmica das redes, e no seu caso do YouTube. Então fala um pouquinho como você criou o canal e da relação com o público. Tá bom, obrigada. Então, queria agradecer o convite, a participação. Bom, eu estava mesmo já há 19 anos na Companhia das Letras, trabalhei lá na área de educação, que é um departamento bem interessante e pouco conhecido normalmente nesse mercado editorial. E quando eu saí, a minha ideia era parar, né, com essa rotina de empresa, né, ligada à empresa todo dia, enfim, e queria voltar a estudar, e o canal surgiu um pouco como... não foi algo assim muito pensado, sabe? Era algo que eu pensava em fazer,
mas que seria um pouco no meio das outras coisas que eu também estava querendo fazer, e no final das contas foi a primeira coisa que eu realmente realizei saindo da companhia. Eu saí em novembro de 2016 e em janeiro de 2017 eu já tinha um primeiro episódio. Então, pela minha facilidade, assim, pelo tempo que eu estava na companhia, eu já tinha um bom conhecimento, assim, de muitos autores, né? E eu primeiro tive, então, a ideia de, bom, como lá na editora, uma coisa que eu fazia muito ao longo desses 19 anos era atender professores que iam lá e que queriam saber quais as novidades da editora para colocar numa bibliografia. Isso tanto professores desde a educação infantil até os professores da USP que costumam frequentar a companhia. Então eu falava muito dos livros, né? Eu tinha uma certa... Eu gostava de indicar livros, né? Eu sempre ficava atenta ao que estava saindo, tentando relacionar com essas outras áreas, né, maiores, enfim. Livros acadêmicos também, que a companhia acabava, né, sempre publicando um ou outro. Então, essa fluidez assim, de falar de um livro, falar de um lançamento, era algo que eu tinha mesmo... Eu não queria perder, assim, saindo da companhia. Então, o canal me deu essa facilidade, né? E aí eu queria mesmo um recorte, porque a primeira ideia, bom, então vou criar um canal para falar de livro, para indicar livros, mas com que recorte, né? Não ia simplesmente... Eu lembro que na época eu estava lendo um livro do Javier Marias, estava amando, não era Enamoramentos, era um outro logo depois. E falei, não dá para eu ficar falando do que eu gosto. Vou aqui falar agora desse livro do Javier Marias, né? Não dá, não é isso assim ainda. E aí a ideia de, como eu também escrevo e estudo, né, literatura, já tinha essa ideia, esse projeto de mestrado, então foi meio que natural pensar nesse recorte das escritoras, né, de entrar nesse universo das escritoras brasileiras e fechar isso, né, como um perfil para o canal. Então foi assim que surgiu o Bom de Ler. E aí a outra... sobre a recepção, né? Eu não sei muito bem, né? A gente fica com a ideia de que sim, de que acontece muito rápido, de que as pessoas assim que você posta, elas já saem falando do que você está fazendo. Mas eu tenho ainda a impressão de que circula num ambiente muito pequeno ainda, sabe? Esse nosso, né? Da literatura, do livro. Por mais que a recepção seja meio imediata, então na Flip, por exemplo, que a gente teve uma Casa Bom de Ler, com 10 encontros, né, com escritoras lá, bate-papo, realmente aparece muito, assim, fica, né, tem uma exposição maior e isso tem uma exposição mesmo, bem, que é imediata, né, Instagram, Facebook... Durante a Flip a gente fez essa cobertura e daí eu sinto isso rápido, mas eu ainda acho que é bem, bem restrito ao nosso mundinho literário. Bom, a gente mandou uma pergunta para o Yuri, que gravou a resposta e que eu acho que cabe aqui a gente lançar nesse momento. Então, a pergunta foi a seguinte... Yuri, você escreve resenhas e já trabalhou como jornalista. Em 2010 montou o Livrada, que começou como um blog, e desde 2014 passou a ser um canal no YouTube. Qual é a diferença principal na produção de conteúdo para impresso, em texto para internet e para vídeos? Obrigado aí pelo contato, super legal falar com vocês. Então, a diferença basicamente entre produzir para a internet no canal no YouTube e produzir para jornal é que, na verdade, a internet ela tem muito mais alcance hoje em dia do que o jornal, isso que a gente chama da mídia tradicional, né? Principalmente nessa parte de cultura. As pessoas sempre utilizaram o caderno cultural, assim, o público em geral, né? Tirando alguns poucos eruditos que são muito interessados numa exegese, em estilo, coisas desse tipo, as pessoas encaram o caderno cultural de qualquer veículo como um meio
como é que a gente pode dizer assim, de orientação de consumo, né? Então as pessoas querem saber o que vale a pena consumir, o que não vale a pena consumir, etc. A mídia antiga, ela serve muito mais hoje em dia para o ego do patrão das editoras do que propriamente para uma divulgação delas mesmas, assim, sabe? As pessoas, elas estão muito mais voltadas para críticas que sejam um pouco mais pessoais na internet, que as pessoas conheçam a cara de quem está falando, etc. Mas geralmente o patrão é um cara mais tradicional, mais velho, e fala que precisa ter resenha no jornal tal, porque daí dá um pouco mais de prestígio e etc. Mas para a questão de resultado, de venda, de influência do negócio, dependendo do jornal, olha, um canal no YouTube consegue fazer o trabalho num 5, assim. Então tem isso, né? Esse é o primeiro ponto, né? Assim, mas a diferença na produção mesmo é mais que as pessoas conhecem a sua cara, conhecem seus trejeitos e se ligam em algumas outras coisas, né? O crítico de YouTube, ou enfim, o resenhista, o influencer, enfim, como queira chamar, ele tem um rosto, né? E esse rosto, ele é um rosto identificável, ele é um rosto com o qual você se aproxima ou não por afinidades, né? Então, existe uma abordagem mais pessoal nesse trabalho, né? Até uma liberdade que muitas vezes o jornal não te oferece, né? Por mais que você tenha uma assinatura ali, vai muito da assiduidade do leitor do jornal de procurar as suas matérias ali para ficar ligado no que você está falando. Eu acho que é interessante a gente pegar essa fala do Yuri aqui para expandir um pouco. Vocês acham que, de fato, a resenha de jornal, a resenha da mídia tradicional, ela serve única e exclusivamente para um prestígio do jornal, ou ela tem uma função além disso? Raquel, se quiser começar. O Manuel comentou aqui que, na verdade, a ideia da resenha não é vender, mas eu acho que a resenha ainda tem uma força que talvez seja até no mercado que a gente tem que repensar, mas, enfim, tem força com livreiro, por exemplo. É um respaldo, né, acho que tem. Eu acho que, acima de tudo, mas qualquer resenha, e talvez nesse momento que a gente está vivendo, necessariamente o vídeo tenha assumido esse protagonismo, que é a questão da curadoria. Que a curadoria está no centro de todo o mercado editorial, seja do editor, dos resenhistas, né, desde de um Antônio Cândido ali no suplemento literário e tal, até chegando hoje aos youtubers. É a pessoa dando uma chancela, Mas no jornal, assim, eu não posso negar que existe essa questão do prestígio, mas eu acho que ainda existe também uma intenção, que eu não sei se é bem sucedida, de vender. Não sei se você... Você concorda ou não? Não, eu acho que a intenção do jornal jamais é essa. Acho que você também não quis dizer isso, né? Que a intenção de ter uma resenha no jornal é vender mais livros, porque as editoras apostam nisso e por isso fazem ele falou do corpo patrão a corpo da editora. Que claro. Não, sem dúvida. Eu acho que a resenha de jornal, ou mesmo a entrevista com o autor, e até uma certa herança arcaica do peso do impresso, né? Da coisa da palavra impressa, que é um resíduo arcaico no bom sentido da expressão e não num sentido pejorativo, ainda tem um efeito bastante grande. Agora, quando a Raquel fala em curadoria, ela usa um termo que eu acho que é muito interessante, porque isso foi se modificando aos poucos, né? Eu acho que justamente o advento da internet que gerou uma certa migração da imprensa, da crítica literária, da imprensa escrita para o suporte da internet, tem a ver com essa questão da curadoria, no sentido de que houve uma certa desaparição das mediações, né? Assim, vamos esquecer que existiu a internet. Antes da internet existir, como é que um autor fazia? Ele pegava, escrevia um livro, daí ele mostrava para os amigos, eventualmente fazia uma publicação numa revista feita lá por um grupo, ou publicava numa revista já existente, mas ele daí tinha que submeter o seu texto à aprovação de um editor. Depois que ele submetia a aprovação dos seus textos, do seu conto, dos seus poemas, a uma publicação literária, ele depois pensava em publicar o livro. Daí ele submetia os seus originais a uma ou diversas editoras, até que uma editora decidisse
publicar o seu livro. Uma vez publicado o livro, o editor do livro, que havia feito uma seleção prévia, envia este livro para os cadernos culturais dos jornais, estamos falando de um tempo ancestral, né? Mandava para os jornais culturais, e daí o editor responsável por prever as resenhas que seriam publicadas, ele olhava todos os lançamentos que recebia, via qual era o perfil, se tinha qualidade, não tinha, se tinha, enfim, era uma ideia, um julgamento prévio, via a importância da editora, a importância do autor, o seu passado, se fosse um autor novo, dava uma olhada para ver se valia a pena dar uma resenha, e daí o que ele fazia, o editor do Caderno de Cultura? Ele falava, vamos dar uma resenha deste livro, não significa que ele está que ele está validando aquele livro, ele manda para um crítico literário, o crítico literário faz uma avaliação, que pode ser positiva ou negativa. Resumindo muito, era isso que acontecia, e você tinha uma série de instâncias de mediação. Primeiro tinha o editor, depois tinha o editor do livro, o editor do Caderno de Cultura e finalmente o crítico literário, e tudo isso eram mediações que estabeleciam um contato entre a obra criada e o público leitor. Isso de alguma maneira foi contornado ou desapareceu com o advento da internet, onde as pessoas publicam o seu livro sem precisar de uma editora, e onde críticos publicam, onde o próprio autor se junta com outros autores, e há um sistema em que criam-se blogs ou sites em que as pessoas que fazem o blog e o site também publicam as resenhas que elas mesmas encomendam ou são escritas por amigos, etc. e tal. As instâncias de mediação declinaram muito, fazendo com que não haja uma centralidade, houve uma deshierarquização do sistema de circulação do livro. Isso é muito bom, porque ninguém fica dependendo de ter um livro publicado numa editora ou ter espaço na imprensa. Mas é muito ruim, porque você tem uma dispersão de critérios pelos quais o livro foi publicado ou resenhado, além do fato de que, se um autor cria um espaço para publicar resenhas do seu próprio livro, isso já está contaminado ou comprometido de saída. Então, a questão da curadoria sofreu uma transformação, assim como a questão da publicação sofreu uma transformação, e a questão da crítica sofreu uma transformação. E se vocês me permitem, para rapidamente fazer menção também àquilo que o Yuri disse, ele fez um comentário, e eu tinha falado que o leitor se transformou no consumidor, e ele fala assim, a resenha existe para que o leitor saiba se ele deve consumir aquele item. Na verdade, a crítica literária não tem essa função, ela pode ter este efeito, isso é um subproduto, né, uma consequência da atividade crítica, mas não é esta a finalidade da crítica. A crítica, em princípio, é uma tentativa de fazer uma análise de um fenômeno, da mesma maneira que tem o crítico de política, o crítico de economia, o crítico de futebol. Aliás, eu acho que o crítico literário é muito parecido com o crítico de futebol. Vocês perguntaram no começo assim, por que as pessoas leem crítica. Eu acho que assim, literatura é muito mais lida do que crítica literária, assim como o futebol é muito mais visto do que as mesas redondas. Eu, por exemplo, gosto muito de ver mesas redondas de futebol e ler crítica literária. Se eu só fazer... Desculpa. Não, eu queria só aproveitar. São duas coisas aqui do consumo, e aí eu passo para a Raquel. A Raquel comentou das livrarias, do peso que os jornais têm nas livrarias. E o Manuel depois estava falando, o Manuel e o Yuri falando das vendas que a internet gera. E a gente percebe isso na editora, que quando um booktuber comenta um livro nosso, a venda direta no canal via comércio eletrônico é imediata, a gente percebe isso rapidamente. Enquanto que, quando sai uma crítica mais robusta num jornal, no site não acontece absolutamente nada, porém a gente começa a receber um monte de pedido de livraria. Desculpa, era só esse comentário que é ali do outro lado do balcão. E aí passo para a Raquel, que eu só queria fazer um pouquinho advogado do diabo aqui, porque você falou essa questão de relação de amizade do autor com o crítico e tal, que isso existe também no jornal. E essa era uma das grandes dificuldades que eu tinha, que, como eu falei, né, eu não fazia resenhas, eu era repórter e, além disso, eu distribuía os livros para os resenhistas. Então eu não podia passar o livro de fulano para ciclano, porque ciclano era amigo. Aí o ciclano oferecia justamente porque ele era amigo. Tinha brigas entre críticos, como o Manuel talvez lembre também, tá? Tem questões... crítico que falava mal do livro só porque era associado a outra pessoa. Então, assim, essa relação de amizades, ela existe. Talvez você possa colocar num outro patamar, mas existia uma coisa assim
de falar da bolha para bolha e não necessariamente de coisas boas. Mas vejam que você tem toda a razão, mas você mesmo identificou um problema. Mas de qualquer maneira, você tinha um editor, que era você, na Folha de São Paulo, que distribuía o livro. E você tinha um conhecimento do meio literário que fazia com que você soubesse que fulano pertence ao grupo de cicrano e, portanto, não pode ser passado para ele, ou o contrário, ele é inimigo daquele autor ou daquela editora. Enfim, a gente tem casos no Brasil até de revistas, uma célebre revista nacional, que deliberadamente não publicava resenhas de livros de uma editora muito importante, por uma questão de uma rusga pessoal, uma briga, que eu não sei nem cuja origem tem. Então, isso... Você tem toda a razão. Isso acontece, assim, o meio literário, as chamadas panelinhas, ou coisa... termo não, que já caiu em desuso, mas assim, um certo interesse pessoal permeia as relações editoriais, literárias e sociais desde que o mundo é mundo. Porém, você tinha essas instâncias. Era você, Raquel Koser, que decidia quem ia resenhar aquele livro, e você sabe, se você tinha conhecimento, e você tem, vamos dizer, dos bastidores do meio literário, você poderia contornar os vícios desse meio. Sim. Esses mesmos vícios, eles estão de saída, eles são quase que a premissa, o pressuposto de boa parte dos blogs e sites que existem de literatura na internet, que eles já nascem viciados, eles já nascem como uma espécie de ação entre amigos. Isso acontece muito. Eu gostaria de não dar fazer um panorama negativo, porque a gente tem aqui a Mariana aqui ao lado, que tem um ótimo site, um ótimo canal de YouTube que faz entrevistas, faz comentários de muita consistência, porque existe um outro aspecto. Eu acho que assim, depois de uma onda em que a internet varreu esse espírito crítico que estava na imprensa, eu acho que há uma lenta recuperação disso, e não apenas no campo literário. Basta ver o que está acontecendo com as fake news, né? O jornalismo, desculpa me estender um pouquinho, mas o jornalismo como um todo, o jornalismo escrito como um todo, passou por um período de crise gravíssima, inclusive crise econômica, porque todo mundo se informava pela internet, pelo Facebook, e a explosão de fake news fez com que as pessoas resgatassem a ideia de uma certa autoridade na produção de notícia. E a gente vê que hoje as coisas voltaram a se não se equilibrar, mas a haver um contrapeso entre uma produção indiscriminada de conteúdos pela internet e produção de conteúdos por gente que se aplica na produção de conteúdo sério, reflexivo, com ponderação, com apuração, etc. e tal. A Mariana, aqui ao nosso lado, é um exemplo no campo literário de alguém que faz um trabalho sério e não faz um trabalho guiado apenas por um interesse pessoal ou por paixões ou por ódios e coisas assim. Mas eu vou fazer só uma breve defesa, porque eu sou realmente muito fã de muita gente jovem, assim, que lê coisas que eu não leio, que consome coisas que eu não gosto. E que eu vejo muito profissionalismo nesse meio também. As pessoas falam, às vezes, até essa questão do publi editorial, da pessoa ler o livro e a pessoa responder, olha, eu não gostei do livro, você quer que eu faça uma resenha? Se você não quiser... Tem até uma questão ali, assim, você vai pagar, se você quiser eu não faço. Como funciona isso? Eu não sei, eu não conheço. O publi editorial? Olha, tem casos e casos, tá? Eu vou tentar dar uma... Inclusive porque eu não lido com isso diretamente, porque eu não sou do marketing. Mas geralmente a gente oferece um livro para resenhista. É muito comum para youtuber, né? É muito comum o youtuber falar, desculpa, esse livro não tem a ver comigo, não quero, não gosto. Quando geralmente eles só se propõem a ler o livro se eles acham que tem chance deles gostarem. Se eles leram e não gostaram, eles vão falar, olha, eu não gostei, se você quiser, você paga, eu não vou publicar. Se você quiser, você paga, eu vou publicar e vou falar mal. Mas pagar pra publicar é uma coisa um pouco... um como publi, é que funciona isso? É um publi editorial, mas eles avisam, eles falam, eles começam... assim, nem todos são publi, também tem isso. Por exemplo, tem Pan Gonçalves, a própria Tati Feltrin e tal. Eles fazem algumas resenhas porque eles querem, eles escolhem livros e tal. Outros, eles recebem pagamento. Os que eles recebem pagamento, eles avisam antes, eles avisam durante, eles avisam depois. Assim, isso aqui me foi mandado pela editora, é um publi editorial, eles avisam na legenda, é totalmente aberto. Entendeu? Eu acho que tem a gente, eu e o Fabiano, como jornalistas, que montamos a editora e tal, e começamos a pensar desse outro lado do balcão, como o Fabiano falou. No começo, pra gente, era uma novidade, os booktubers e como é que isso funcionava.
A gente pensou no início, bom, a gente manda um livro para os jornalistas tradicionais, aquele esquema que o Manuel estava descrevendo antes, que era o tradicional. E existem esses booktubers que eles estão fazendo esse trabalho de crítica, tem ótimos, né, que fazem críticas e tal. E aí a gente começou a se deparar com um pedido de parceria, que no começo a gente tinha até dificuldade de entender o que era essa palavra, porque é o termo que é usado para recebimento dos livros. Então, assim, o Mané, como editor sei lá, de qualquer veículo de comunicação, a gente manda um livro para você avaliar o que vai dar ou não. A Raquel, na Folha e tal. A parceria significa uma coisa... assim, automaticamente você manda os livros e tem alguns, né, que entraram em contato com a gente falando, se a gente for parceiro e você mandar, a gente vai publicar. E vai falar bem. E vai falar bem. E o que pra gente, como jornalista cultural, né, que a gente era uma coisa meio, bom, mas... Isso mais blog do que YouTube, né? Ou YouTube também. Eu via isso muito forte em blogs. Em blog, YouTube, booktuber, enfim. Houve aquela matéria que o Ronaldo Bressani, escritor, Sim, fez, polêmica, que gerou polêmica porque ele recebeu e publicou uma tabela de preços de um booktuber, não sei quem era exatamente, mas que escancarava um pouco esse processo. Porque a diferença só para quem está nos ouvindo aqui, a diferença era o seguinte, quando uma editora manda um livro para um jornal ou para um canal de televisão, eu trabalho no canal Arte 1, assim, a emissora passa para mim o livro para ver se eu tô afim ou se eu acho que vale entrevistar aquele autor. E se eu entrevistar, eu vou entrevistar dando um viés ou outro em função do meu juízo crítico, que não depende de eu ter sido ou não remunerado pela editora, porque quem paga o meu salário é o Arte 1. Então, assim como quem trabalha na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, recebe seu salário dessa empresa de jornalismo para justamente ter uma independência. A questão é essa. Né? Essa falta de mediação, esses canais diretos, mais uma vez, eu falei em mediação para publicar, para criticar, para divulgar, e agora a gente tem uma falta de mediação também na relação entre interesse comercial e interesse jornalístico. A célebre... tradicional e talvez também em extinção, diferença entre igreja e Estado, que se fala nas redações de jornal. Ou seja, o editorial não se mete com o comercial. Se sai um anúncio no jornal do banco ou da empresa, do varejista X, o jornalista na redação não tem, em princípio, nenhuma obrigação de fazer matéria sobre aquele anunciante. Essa separação, que, mais uma vez, é uma coisa saudável e que garantia uma certa independência da imprensa, ou uma grande independência da imprensa, também ela entra um pouco em colapso dentro desse sistema e isso se traduz no campo literário nessas práticas sobre as quais vocês estão falando. Bom, a gente está aqui falando como audiência crítica, mas a gente tem a Mariana aqui, que tem um canal e que eu acho que pode falar bem melhor do que todos nós aqui. Como funciona? Eu queria saber como funciona a sua curadoria, como você escolhe o que é material para aparecer no canal e, fundamentalmente, acho que o assunto entrou, a gente se aprofundou nele, como se financia esse canal, de onde vem o dinheiro, ou quais são as possibilidades, mesmo aquelas que você não faz uso, mas eu acho que é importante que você explique um pouco esse funcionamento. Os livros chegam para você vai atrás dos livros, como você escolhe os entrevistados. Queria que você falasse um pouco, Maria. Bom, tem uma coisa que já é bem orgânica, assim, do meu modo de trabalhar, porque eu sempre li muito, então sempre tive interesse em literatura brasileira. Eu não tinha muito esse filtro voltado para a autoria feminina. Então isso começou a mexer bastante com a minha estante lá em casa, assim. Mas eu normalmente eu peço para a editora. O que me faz querer primeiro falar de um livro é apresentar aquela escritora para o público. Então eu vou primeiro pela figura, assim, quem é essa escritora, tal. A importância, quanto tempo, quantos livros, se é premiada, não é, mas se não é premiada, mas alguém que despontou agora,
como, por exemplo, a Yasmin Nigri, que ela publicou, saiu primeiro na Piauí, e eu sempre vejo, então saíram alguns poemas dela, e aí logo em seguida na Flip a gente se conheceu. Então ela foi uma escritora jovem, assim, eu entrevistei ela antes mesmo do livro ter sido lançado. Então é uma coisa mais orgânica, né, que eu penso primeiro na entrevista, assim, na figura da escritora. Mas, num segundo momento, sempre, para mim, é importante saber se tem algum livro sendo escrito naquele momento, ou se vai publicar logo, ou se é recente o último livro, porque acho que isso tem uma diferença, assim, né? Quando eu faço a entrevista, se ela casa com um livro que está sendo lançado por essa autora, e em seguida tem também o evento de lançamento, isso gera mais visualizações, né? E quando eu sei, por exemplo, a Ana Maria Gonçalves, que está escrevendo... Planeta? Não sei agora. Ela vai publicar... Record. Ana Maria Gonçalves é a do Um Defeito de Cor? Isso, ela está para lançar esse novo, que até já saiu bastante coisa sobre ele, que é uma ficção científica. Então aí eu entro em contato, quando eu sei que tá para lançar, eu entro em contato com a editora e peço a título de divulgação, assim, falo, olha, eu sou do Bom de Ler, mando o link e tal, e vejo se a editora me responde e se me envia. Mas eu frequento muito livraria, eu compro muitos livros, então eu não tenho esse contato com a editora. Mas se é um livro que é uma editora pequena, eu não estou encontrando, eu não dependo muito da editora, não, nesse processo. Só para complementar aqui, que eu dei um Google pela Record, que ela vai lançar o próximo. Em relação ao financiamento, em relação ao dinheiro. Bom, essa é a gente, sou eu e uma sócia, né? Eu e a Carolina. A gente está se autofinanciando desde o começo. O que a gente conseguiu foram algumas parcerias na Flip, mas nem com verba, na verdade, foi só produto. Então a Moleskine, a gente conseguiu que ela apoiasse, dando cadernos Moleskines para as autoras que se dispuseram a falar. O Orfeu, a marca de café, também se dispôs a colocar. Então, só produto, até então. E agora a gente começou com algumas reuniões com empresas voltadas para o público feminino. Então, ao contrário, todo mundo fala, mas por que você não procura uma editora? Eu falo, não, editora não vai dar. Eu sei que editora não vai ser quem vai patrocinar, né? A minha ideia é que sejam marcas, né? Que tenha esse público feminino, assim, no alcance. Queria só comentar uma coisa, enquanto, enfim, a gente estava conversando sobre isso, essa questão da mediação e do envio de livros para o editor, que vai selecionar o crítico e tal. Eu acho que tem nesse fenômeno da audiência dos booktubers e blogs de literatura, tem um interesse do público de fazer mais, de conhecer mais, de fazer mais parte desse processo. Eu acho que tem um interesse genuíno de falar, bom, mas então quais são os livros que chegam na mesa do editor, assim? Querer saber esse recorte. E eu digo isso porque acho que tem algumas práticas que se repetem em alguns canais de YouTube. Não é o teu caso, eu acho, Mari, mas que a gente vê o book haul, em que cada um basicamente apresenta os livros que foram recebidos ou comprados, o unboxing de livros, que é aquela coisa, a pessoa mostra o embrulho desde que chega do correio, né? Umas práticas que... Nessa prática vocês são imbatíveis, porque a Carambaia tem os embrulhos são tão bonitos e tão caprichados que vem com um cartão de quem embrulhou o livro. A gente mudou. E você nunca fez um unboxing, né, Manuel? Nunca fez um unboxing, você tem que criar o seu canal e mostrar, poxa, não adianta falar no podcast. Eu me limito a ter celular, e-mail, e eu olho o WhatsApp a contragosto, redes sociais, eu passei ao largo a vida toda e pretendo permanecer assim.
Mas, enfim, esses fenômenos, o unboxing, o book haul, leitura compartilhada, grupos de discussão em redes sociais fomentados por esses canais, uma das perguntas que a gente mandou para o Yuri foi justamente isso, assim, como é que isso funciona e qual a relevância dessas práticas. E vamos ouvir o que ele diz. Formatos de vídeo no YouTube, alguns são análogos a algumas sessões do Jornal de Cultura, outras não, né? Por exemplo, unboxing realmente não. Unboxing é mais um fetiche que o objeto livro tem causado nos leitores que gostam do objeto livro. Isso foi reforçado por várias editoras que encararam o livro como um objeto de luxo, um objeto de arte, como a Kozak Naif, a própria Carambaia, o Bu, algumas pessoas, a Inê agora, né, que está fazendo algumas coisas para deixar o livro mais atraente fisicamente até para o leitor, né? O livro, nossa, se você pegar uma questão de 30 anos para cá, o livro mudou drasticamente de cara, ele está super bonito, tem uma questão de cuidado com o papel, com a fonte utilizada, com a mancha que você coloca na página, né? Enfim, o tamanho do espaçamento da borda, enfim. Então tudo isso conta hoje para o leitor. O book haul, por sua vez, ele é análogo à coluna de lançamentos do jornal, né? Então eu recebo os livros ali, e os livros que eu recebo eu faço um compilado assim como se fosse os lançamentos do jornal. Faço um breve comentário sobre eles, como mesmo são as notinhas de lançamento de livro nos jornais, e apresento para o leitor o que se chama de novidades, né? É claro que o jornal ele está sempre muito mais pautado por um imediatismo da novidade, né? Enfim, a orientação editorial do Caderno de Cultura é sempre o que chega. No YouTube ou no blog a gente tem um pouco mais de liberdade para fazer resenhas de livros que já foram lançados faz tempo, de livros que sejam do interesse ou de livros que sejam oportunos para o momento, né? O que é sempre também uma outra sensibilidade que é necessária. Você precisa pegar um pouco do que está acontecendo no mundo e falar sobre isso para quem precisa ouvir no momento certo, porque se você ficar muito ligado só no que está sendo lançado nos últimos meses, talvez você perca boa parte de algumas discussões prementes do momento. Eu queria aproveitar e colocar também uma outra questão. Assim, eu comecei a assistir alguns booktubers e fazer essa avaliação, e acho que, como vocês já bem colocaram, começa-se a ver uma seleção uma seleção natural daquilo que tem mais qualidade, daqueles que são simplesmente quase que uma brincadeira. E o que eu percebi, assim, primeiro, eles têm normalmente os booktubers, eles têm um apelo maior com o público jovem. Eles funcionam melhor com o público mais jovem, que é um público que está muito carente de orientação. Ele não sabe, ele quer começar a ler, ele quer começar a ir atrás de alguns autores, mas ele não sabe onde buscar isso. E aí os booktubers muitas vezes acabam sendo esse canal. Ele olha e fala, poxa, esse cara é interessante, esse cara indicou um livro que eu gostei, vou começar a ver outros programas e comprar esses livros. E além dessa orientação que acaba funcionando, tem aqueles outros canais que tem uma dedicação a temas específicos. Então você tem lá o booktuber que vai falar de ficção científica, você tem o booktuber que vai falar de livros que vão cair no vestibular, vai comentar. Então eles acabam pegando nichos que a imprensa tradicional ela não dá conta, ela não consegue trabalhar com esse público. E até para uma questão de espaço e de tempo, né? Porque sei lá, você tem vídeos que duram 1 hora, que espaço você tem, mané, na televisão de 1 hora, né? Quantos para falar, sei lá, semanalmente, coisas que eu acho que tem esse espaço maior. E, bom, a gente tem poucos, né? Mas, enfim, os podcasts literários também, né? A gente fica numa longas discussões e... Eu acho que isso que vocês fazem aqui, eu acho que é a coisa mais legal que pode ter para livro. Assim, primeiro que vocês estão falando para um público, eu imagino, mais adulto. Provavelmente eu estou vendo uma migração grande do público de jornal. O pessoal começa a ouvir podcast. E vocês não estão falando, vocês são, né, vocês vêm de uma editora e vocês não estão falando só dos livros da Carambaia. Vocês estão jogando o debate para os livros. Eu acho que isso talvez seja o caminho mais
efetivo para tentar trazer esse público do jornal, para fazer o assunto, para trazer o debate à tona. É interessante o que o Fabiano falou em relação à qualidade que vai sendo reconhecida, porque eu acho que isso é muito claro. Né? Eu acho que quando apareceram os primeiros booktubers, e ainda hoje existe uma quantidade muito grande, você via que era uma coisa muito intuitiva, às vezes um pouco ingênua. É um primeiro momento. Quando você cria uma nova linguagem, um novo suporte, um novo canal de comunicação, você tem, né, demora um certo tempo, e esse tempo até que é cada vez mais curto, né, na dinâmica que a gente tem hoje, mas demora um certo tempo para que haja o surgimento e o reconhecimento de pessoas que fazem um trabalho mais sério, mais consistente, sem perder as qualidades intrínsecas a esse suporte, ao canal. Quer dizer, uma simpatia, estabelecimento de uma empatia com o público, etc. A Mariana está aqui e ela é um caso exemplar disso, de uma pessoa que consegue estabelecer essa empatia, falar com consistência, ao mesmo tempo com informalidade. Então, e eu, olha... Devo dizer que, assim, eu sou um crítico, assim, eu sou certamente o mais velho aqui, e sou o mais antigo, como eu disse anteriormente, nem rede social eu tenho. Então, eu nunca tive resistência, mas eu nunca tive o hábito de ler coisas na internet, mas eu desenvolvi esse hábito, e inúmeras vezes eu cheguei a descobrir, sem ninguém me indicar, booktubers excelentes, porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre um livro, eu precisava fazer uma entrevista, eu precisava, às vezes, saber o nome de um tradutor do livro X que eu ia, sei lá, resenhar, ou simplesmente que eu queria comprar o livro. E às vezes eu descobria, caía lá no canal, então, nas pesquisas que a gente faz no Google, ao invés de virem opções só de texto, a primeira opção vinha um link para um vídeo do YouTube. Daí eu descobri várias pessoas. O próprio Yuri. O próprio Yuri faz um trabalho, claro, cada um tem a sua pegada, seu olhar, estabelece também o seu público em função de uma certa, às vezes é mais irônico, às vezes é mais didático, às vezes é mais crítico, às vezes é mais celebrativo em relação é mais eufórico, etc. Só complementando o que o Manuel falou, depois eu queria passar para a Mariana, eu também comecei a ouvir podcasts, e principalmente podcasts estrangeiros, e você vê coisas de muita qualidade, com grandes críticos literários, fazendo podcasts interessantes, entrevistas com autores, os próprios jornais criando seus podcasts específicos para literatura. Então você ouve o podcast de literatura do Guardian, por exemplo, é um podcast maravilhoso. Tal. Então tem muita coisa boa sendo feita lá fora, e eu acho que também no Brasil, muito em breve, a gente vai começar a ter uma produção de excelente qualidade. Mariana, você queria colocar alguma coisa? Voltando no seu comentário, né, que você falou que os booktubers também exploraram esses nichos, né, ficção científica e tal. Isso foi algo que eu senti com o Bom de Ler, que eu criei quase uma rede, assim, entre as escritoras brasileiras, sabe? Porque era realmente um espaço que não tinha, assim. Então, elas se conhecem através do próprio Bom de Ler, elas se falam pelo Bom de Ler, sabe? Eu recebo indicações delas também, porque às vezes é muito difícil pensar em escritoras, por exemplo, da região de Goiás, né? Então, porque como eu tenho essa intenção de sair, né? Tem uma coisa que é interessante, eu acho, no Bom de Ler, que a gente procura ir até a casa da escritora, né? Isso faz toda a diferença. Porque ainda que São Paulo, né? Tem muitas escritoras, não, mas eu tô indo para São Paulo, Mariana, você não quer? A gente combina em algum lugar. A gente já fez em algumas ocasiões, acho que umas 2 ou 3 entrevistas que a gente fez no Café da Livraria da Vila, por exemplo, foi péssimo, porque... a casa da escritora, né, esse lugar dela, né, esse espaço onde ela senta e escreve, né, e, enfim, tem muito dela, né, nesse... Sem contar que passa um avião a cada 5 minutos, né? Eu já tive a experiência de gravar entrevista no Café da Livraria da Vila, tem esse problema, você tem que interromper a cada 5 minutos, tem que disciplinar a resposta, o tempo da resposta. Então, eu tenho, às vezes, a dificuldade de pensar em planejar, por exemplo, uma viagem para entrevistar escritoras, né, dessa região, Brasília, Goiás. E aí as próprias escritoras que são as fontes, né, dessa pesquisa, assim, de como encontrar outras escritoras, enfim. Então, eu senti que esse nicho, assim, estava sem explorar, né, e aí... Eu criei esse canal e tem tido essa resposta, assim. Eu percebo que acaba sendo um lugar delas mesmas se encontrarem. Você falou uma coisa agora que
bateu aqui, achei fundamental. Você falou da Goiás e tal. Uma outra coisa que a gente esquece é que, pensando há 20 anos, você tinha o grosso da produção da crítica literária, dos textos, de São Paulo, Rio e mais alguma outra coisa. Então você tinha um Brasilzão que ficava à margem do que estava acontecendo na literatura, até muitas cidades que nem livraria tinham. E eu acho que essa possibilidade de ter conteúdos em redes sociais, de ter todo esse debate, hoje não existe mais essa fronteira estadual. A gente consegue chegar. Você vê booktubers fazendo trabalhos super legais no Rio Grande do Norte e comprando livro pelos sites das editoras, pela Amazon, pelos sites das livrarias, tal. Então, eu acho que houve uma aproximação muito grande do público leitor no Brasil. Eu acho que com essa ideia de aproximação, uma outra coisa que a gente já comentou aqui no podcast, mas que eu acabo associando mais ou menos esse mesmo fenômeno do público querer estar mais perto, é a multiplicação de feiras e eventos literários. E aí eu queria ouvir o Mané um pouco sobre isso, tendo sido curador da Flip e organizando vários outros festivais. Se você nota esse movimento do público querer chegar mais perto, querer... Isso é um fenômeno interessante. Assim como a internet tem aspectos fantásticos e tem aspectos negativos, como eu já salientei aqui, né? E a gente acabou agora, neste momento, de falar dos aspectos altamente positivos, né? Como o Fabiano lembrou, assim, o crítico que antes não teria espaço num jornal de São Paulo, Rio, Minas ou, sei lá, Porto Alegre, ele passa a poder fazer seu YouTube, o seu podcast, enfim, estando no Acre, em Rondônia, São Luís Maranhão. Isso é fantástico, né? Esse é o lado bom de uma certa selva que virou a internet. Da mesma maneira, as festas literárias têm um poder de amplificar enormemente o público da literatura, aproximar a literatura, transformar o escritor numa espécie de popstar, em alguns casos. A literatura sempre teve uma imagem mais sisuda, mais circunspecta, porque, evidentemente, você assiste um clássico do cinema em 2 horas, e um clássico da literatura, dificilmente você vai ler em 2 horas, sequer em 2 dias ou 2 semanas. Você vai demorar, às vezes, 2 meses ou até 2 anos, dependendo do clássico. Então, a relação da linguagem da literatura com o público é diferente da linguagem do cinema, da música, etc. e tal, né? Você ouve a 9ª Sinfonia de Beethoven em 1 hora e pouco. Você lê um livro do Dante Alighieri, você vai demorar muito mais do que isso. É uma questão de características intrínsecas da linguagem literária em comparação com outras linguagens. E, no entanto, as festas literárias tiveram este mérito de aproximar o escritor do público e familiarizar o leitor e o público com a literatura de uma maneira fantástica. Mas, bom, é sempre bom olhar o lado positivo, e agora vamos olhar o lado negativo. O lado negativo é transformar o centro das atenções a vida do escritor, e não a sua obra, né? Isso é uma coisa que eu fui curador da Flip, fui crítico em relação a isso. Até entrei numa breve polêmica no final da Flip por ter feito uma crítica a esta característica em relação a um autor que queria ficar excessivamente expondo a sua vida pessoal e não a sua obra. Eu acho isso um desvio. Isso me parece ser uma distorção da função do encontro literário, né? Sai de cena o congresso de literatura, o debate, a conferência, a mesa redonda, e entra em cena o escritor no palco para um público que quer aplaudir e dar risada, né? Eu já vi flips, eu fui curador da Flip, né? Mas eu já vi flips em que o autor estava lá, 2 autores estavam lá, eles tinham relações entre si em termos de obras, em termos de temáticas e problemáticas abordadas em suas obras, e a mesa se restringiu a piadas de bastidor. Isso eu acho... É claro que é legal ter isso, essa informalidade, essa aproximação um pouco mais pessoal, tirar um pouco essa imagem excessivamente circunspecta da literatura e humanizar um pouco a figura do escritor, mas eu acho que não pode ser isso ao preço de uma discussão sobre a obra. Eu fui mediador da Flip e eu ouvi de uma colunista de um grande jornal de São Paulo, não era o jornal no que eu trabalhava, era o outro, o concorrente, que falou assim: o mediador fez uma pergunta papo cabeça.
a expressão mais estúpida do que papo cabeça? Porque papo cabeça... aliás, ao final da Flip de 2011, quando eu comecei a falar de papo cabeça, é que eu derivei para comentários pouco elogiosos Gente, Google, Manuel da Costa Pinto, pode Flip, colocar. polêmica. O autor morreu recentemente, inclusive. Mas eu preciso falar uma coisa. Mas, por outro lado, por exemplo, veio o caso do Walter Hugo Mãe, que era um autor fabuloso. O livro dele, eu acho, se eu não me engano, ele tinha 2 editoras, né? Era a Kozak 34 e a a Kozak. Tinha saído no começo do ano, ninguém tinha falado do livro. Ele foi pra Flip. Ele é um showman maravilhoso. Grande Manuel da Costa Pinto. Não é essa polêmica que eu tô falando. Não, esse aí não foi. Essa foi a parte não polêmica dessa Flip. Foi ter revelado o Walter Hugo Mãe. Mas eu jamais, honestamente, Raquel, não tinha a menor ideia de que ia ser... Mas nem remotamente poderia imaginar que o Walter Hugo Mãe ia ter aquele impacto. Então, mas essa que é a questão. Eu sinceramente não lembro se ele falou da obra dele, mas ele fala muito bem. Ele é um showman. E isso fez muitas pessoas lerem. Talvez até o papel de uma festa literária, seja mesmo fazer as pessoas se interessarem. A discussão, a pessoa vai ler, depois ela vai pensar sobre isso. Eu sou super a favor. Eu também sim, mas eu acho que não se pode perder a dimensão de que a literatura, ela não é simplesmente uma coisa festiva. Ela é um ponto... A literatura, eu gosto muito de uma definição dada por um escritor cuja obra ficcional eu não gosto, mas cuja obra ensaística eu admiro, que é o Carlos Fuentes, escritor mexicano. Ele tem um ensaio maravilhoso sobre romance em que ele fala: literatura é conhecimento pela imaginação. Que eu acho que é uma definição de literatura das mais perfeitas, pelo poder de síntese. É conhecimento e é imaginação. Agora, conhecer o mundo é dissecar aquilo que o mundo tem de problemático, de incompreensível, de desgovernado, de opaco, etc. e tal. Se você não abordar isso na literatura e ficar só no aspecto festivo, é complicado. Mas você tem toda a razão. As pessoas vão ler. O final é que vai alcançar mais gente. Aí a gente vai cair. Assim como na internet... A internet surge e, de repente, a gente vai passando na peneira e tem espaços maravilhosos na internet, coisas maravilhosas. A internet é um fenômeno maravilhoso, né? Não vamos eu quero deixar bem claro. Eu acho a internet uma coisa sensacional. Você até usa, né? Sensacional. Não, o que eu acho... Outro dia eu assisti o Gregório do Vivier fazendo aquele Greg News dele, que eu acho um negócio ótimo também. E ele falou assim, escuta, internet é infinitamente maior que Facebook. Facebook é uma desgraça. Agora, a internet é fantástica. A internet é fantástica. A quantas coisas eu tive acesso na minha vida nos últimos 10 anos, 15 anos, por causa da internet. Então não há dúvida. Da mesma maneira, a festa literária vai ficar dependendo muito do curador, que vai escolher os autores, e, sobretudo, talvez, da habilidade, e aí aquela coisa absolutamente imponderável e incontrolável, a habilidade do mediador, que sabe equilibrar. O mediador O mediador é fundamental, porque o mediador faz a mediação. Ele recebe poucos méritos. Você vê que eu estou defendendo mais uma vez a mediação, agora no outro aspecto. A mediação de alguém que sabe falar assim, olha, esse público quer se divertir, quer se emocionar, mas vamos dar, então, emoção e diversão, mas também vamos dar uma outra coisa junto. Acho que o mediador bom, e a Flip tem mediadores absolutos, o Angel Quintana, por exemplo, né? Que é um mediador absolutamente fantástico, como vários outros que estiveram lá. Só um comentário rápido, eu deixei de ter birra com a Flip quando eu comecei a chamar ela pelo nome certo, que é Festa Literária. Sei lá, se eu quiser ver um colóquio sobre Walter Benjamin no Instituto Goethe, eu acho que é uma outra proposta. Então eu acho que no começo eu tinha essa, mas a Flip esse oba-oba, o pessoal tá lá muito mais para pegar autógrafo, tirar selfie, etc. Mas tudo bem, de repente a função pode ser essa. Pode ser legal. Também. É o que eu te falei, assim, a festa literária tem um aspecto fantástico que é familiarizar o público e ela tem potencialmente o poder, a possibilidade de fazer com que o deslocamento da obra pro autor aconteça. Isso é ruim. Agora, o fenômeno em si é muito bom, mas corre o risco sempre de haver essa deriva mais do culto à figura, a participação do autor que tem presença de palco. Então, assim, às vezes você percebe que escolhe-se o autor mais em função da sua presença de palco, sua capacidade de entreter, do que pela literatura. E isso é ruim na festa literária, isso pode ser ruim. Isso é um risco, cabe ao curador, aos diretores da Flip. Eu fui curador da Flip, sou crítico em relação a ela, nesses aspectos, mas sou absolutamente favorável espero que ela permaneça indefinidamente, porque tem mais qualidades, mais virtudes e virtualidades do que defeitos, mas assim, não dá para
né, não olhar para essas possíveis consequências de um certo espírito festivo. Eu, inclusive, a pedido da Flip, uma vez escrevi um texto que eles publicaram no site deles, que eu falo que a Flip é o lado solar da literatura. A Flip tá para a literatura, assim como a MPB tá para a música. Né? É um pouco isso. A MPB tem um aspecto solar. A música popular tem um aspecto mais solar. A música popular brasileira, sobretudo. Se você corre o risco de chamar o Lanzmann, como aconteceu, e ele chamar todo mundo de idiota lá e ficar aqui. E daí o curador vai lá e no final, na coletiva de imprensa, começa falando de papo cabeça e associa essa coisa vamos dizer, a práticas hoje em voga, ideológicas, práticas ideológicas muito em voga hoje, que é uma certa tendência ao irracionalismo de viés populista fascista. Você estava certo, atenção, né? O tempo atenção que dessa vez eu tomei muito cuidado e falei fascista e não aquela outra ideologia de esquerda, segundo o nosso presidente, nosso ministro da Cultura, que associou aquela outra ideologia à esquerda, embora seja de extrema direita, que foi o termo que eu usei então, e que gerou bastante confusão e algumas dores de cabeça. Agora está banalizado, sobrevivi. O bom da internet também é que as coisas acontecem, mas elas passam rápido. Então, e como eu não tenho rede social, todas as agressões não tem como que eu sofri, te marcar, não tem como te taguear. Bom, para encerrar, a gente sempre pede para os convidados uma dica de livro, de filme, de série, de música, do que for, assim, que tomaram contato recentemente e que gostariam de compartilhar aqui com os ouvintes. Então, vou pedir para vocês, meio de supetão, para pensar em alguma coisa, um livro que acabaram de ler, um filme que viram. Mas não é novo, não é lançamento. Não precisa ser lançamento. Eu acabei de ler e descobrir Um Homem Sem Profissão, do Oswald de Andrade. Que eu tenho um certo... Acho difícil a poesia dele e tal, e daí eu me deliciei, porque são memórias, né? Falando um pouco da infância. Nossa, eu tô apaixonada. A minha indicação de livro é um livro de um autor suíço chamado Friedrich Dürrenmatt. Na verdade, são duas novelas policiais, A Promessa e A Pane, editadas num único volume pela Estação Liberdade. Dürrenmatt não é um escritor policial, é um escritor de... enfim, narrativas e de um teatro que lida com temas do absurdo. É um escritor bastante moderno, né, nesse sentido, na esteira aí do que apareceu na literatura do pós-guerra europeu. Mas nesse livro ele faz uma espécie de exercício sobre o gênero da novela policial, de certa maneira até fazendo uma espécie de leitura contrapelo, né? Fazendo uma inversão das expectativas da literatura policial. E para mim esse livro está tendo um significado muito especial, porque na minha profissão, nas minhas atividades, cada vez menos eu leio um livro só para ler o livro, né? E eu recebi esse livro, eu achei o projeto gráfico lindo, porque é uma pintura do próprio Dürrenmatt, que a editora Estação Liberdade colocou na capa, e estou lendo como livro de cabeceira. Então, na verdade, eu não acabei de ler o livro. Estou lendo assim de maneira em pílulas noturnas. Todo dia à noite eu leio 3, 4 capítulos. Os capítulos são muito curtos e é um livro delicioso. E eu estou resgatando um pouco aquela ideia da leitura por puro prazer, como eu já tive uma vez na vida e está cada vez mais raro. Raquel? Eu tô tentando, não, porque livro, só vem livro lá da editora, eu não vou fazer esse papel. Então eu vou indicar um podcast, pode ser? Que foi um mundo que me foi apresentado ano passado, assim, eu totalmente achava que eu não ia conseguir, nunca vou ter paciência para ouvir audiolivro, hoje eu sou super fã. O podcast foi talvez um dos mais ouvidos do ano passado, que é o Presidente da Semana, da Folha, que é o Rodrigo Vizeu. Ele era editor de editora adjunto de Brasil, eu acho, esqueci o nome da editoria, mas agora ele é editor de podcasts. E ele basicamente passou 40 semanas contando a história de um presidente por semana, de uma maneira muito, que eu acho interessante, anedótica, assim, ele humanizava os presidentes, tipo, jamais vou me esquecer de que Hermes da Fonseca era burro, assim, isso é um negócio que ele botou pra mim como referência. E eu lembro, eu conversava com ele, eu conheço ele, né, eu conversava com ele enquanto ele estava fazendo, a gente tinha uma esperança de que tivesse um final feliz. Mas tem o final que a gente conhece. Mas é uma grande aula de história, inclusive para a gente entender o que está acontecendo hoje no Brasil, porque tudo foi em ondas, tudo se repete. Cada vez mais bizarro, porém.
Bom, gente, então queria agradecer a presença de vocês e do Yuri, que mandou as respostas gravadas. O Narrativas, podcast da editora Carambaia, é gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, e tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.